Vamos voltar a falar sobre eleições na Venezuela, gente. Nicolás Maduro agradeceu o Brasil, falamos sobre isso há pouco, além da Colômbia e também do México, por aquele comunicado conjunto que pedia a divulgação dos dados das atas eleitorais do último domingo, antes de haver uma posição oficial desses governos a respeito das eleições, se vão apoiar ou não o resultado que foi anunciado pelo governo de Nicolás Maduro. E para a gente falar um pouquinho mais sobre toda essa movimentação, nós recebemos aqui no Jornal da Manhã a professora de Relações Internacionais, Mariana Maranhão, a quem agradeço muito a participação. Professora, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui na Jovem Pan News. Professora, atenções voltadas, especialmente hoje na Venezuela, para a convocação de manifestações que foi feita, essa convocação tanto pela oposição, liderada por Maria Corina Machado, como também por Nicolás Maduro. Do lado de Maduro, uma marcha para confirmar as eleições que teriam escolhido Maduro como, mais uma vez, presidente da Venezuela. E a oposição, que contesta esses resultados, diz que teve acesso a essas atas, a pouco mais de 80% delas, e que, segundo essas apurações, quem teria vencido as eleições é o líder agora da oposição também, Edmundo Gonçalves. Quais são as expectativas para essas manifestações nesse sábado? Há um temor com a intensificação da violência. A gente está acompanhando protestos nos últimos dias, mais de 1.200 presas pelo regime, pessoas presas, opositores presos pelo regime de Nicolás Maduro. Mais de 10 pessoas chegaram a perder a vida nesses protestos. O que esperar nesse sábado? É um dia, assim, muito decisivo mesmo e estamos com esperança, talvez, que ele apresente essas atas, mas algumas pessoas não estão acreditando, né? Eu também tenho um pouco de dúvida quanto a isso. E a maior preocupação mesmo são as violações de direitos humanos, né? Que podem acontecer nesse dia, especialmente porque Nicolás Maduro ele tem uma estratégia, né? De ter o exército ao seu lado. É uma curiosidade que a Venezuela, a gente tem a maior quantidade de generais do mundo. Ele utiliza o exército como um aliado, na verdade muitos brincam que ele comprou isso lá desde o governo Chávez, e ele coloca esses generais como uma espécie de manutenção do seu poder. E isso se torna muito triste para a população opositora, porque sabe que vai ser enfrentada de forma violenta. Então, por isso que é um dia muito triste, né, diante da Venezuela e principalmente das ameaças que o próprio Nicolás Maduro tinha feito na semana anterior, né, que iria ter derramamento de sangue caso ele não vencesse as eleições. E isso é um momento muito triste para pensarmos que isso se diz uma democracia. E é uma ansiedade por parte dos opositores, porque eles falam que com essas 80% das atas que eles tiveram acesso, o opositor teria vencido com uma grande margem de diferença e não com esses 51% que Nicolás Maduro afirma ter vencido. Agora, Mariana, a gente tem, claro, acompanhado de perto as eleições, o resultado e tudo mais. Ontem, no Morning Show, a gente tinha uma entrevista marcada com uma venezuelana. Ela falaria sobre o contexto lá, como que está na capital do país, só que ela acabou desistindo de última hora por receio. E muitos venezuelanos têm receio do Maduro. De que forma que os outros países poderiam intervir para realmente aliviar esse clima de tensão, até mesmo para que ele divulgasse o resultado das atas? Isso é uma situação que nós temos que entender a sociedade internacional como um todo, né? Muitos estão falando que precisaria, principalmente por parte dos Estados Unidos, que seria um dos maiores parceiros econômicos da Venezuela por causa da questão do petróleo, ser mais incisivo quanto a essa questão da apresentação das atas. Então, precisaria de, talvez, alguns acordos, né, de sanções econômicas contra a Venezuela, que eu também tenho algumas dúvidas que os Estados Unidos faria neste momento, principalmente porque sabe-se que, se fizer sanções contra a Venezuela, nós teríamos um reflexo muito alto no que diz respeito ao preço dos combustíveis. Isso faria com que a inflação nos Estados Unidos aumentasse, e isso não é um momento, principalmente ali falando de eleições também.
Então, é uma situação que, quando eu penso na América como um todo, não só a América do Sul, nós temos que pensar nessa situação de que a América não tem tanta força, tipo o Brasil e a Colômbia não tem tanta força econômica face à Venezuela. Seria muito mais uma questão de diplomacia. E como a Rússia e a China já declararam e reconheceram que Nicolás Maduro é o vencedor das eleições, então nós estamos num momento que a sociedade internacional talvez precisaria de forças maiores, tipo com a resolução da OEA, que eles estavam querendo, só que não conseguiu a aprovação, ou talvez algum outro organismo internacional, como foi sugerido, talvez até uma prisão pelo TPI, está fazendo algumas especulações quanto a esse tema, mas é meio triste mesmo esse contexto. Eu tenho convivido também aqui no Brasil com alguns venezuelanos, e eles estão temendo, inclusive, pela questão da vida dos familiares que ali estão na Venezuela. Ana Beatriz, vai que é sua. Bom dia, Mariana. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira diz respeito a essa posição da OEA, que, na verdade, não teve aquela resolução aprovada. E eu queria entender se o fato dela não ter sido aprovada significa que nenhuma outra resolução pode ser, dado que, por exemplo, havia um prazo para divulgação das atas, esse prazo não foi cumprido, então alguém dos países votantes pode mudar o voto por força disso, por exemplo. Então, minha primeira pergunta é se ainda pode haver uma resolução da OEA nesse sentido. E a segunda é, de que forma o Brasil poderia se colocar? Eu sei que você entende que os Estados Unidos são aí o principal player de toda essa situação, seriam a maior força para pressionar Nicolás Maduro a ter alguma atitude mais democrática, vamos dizer assim, mas o Brasil, como ele poderia exercer o papel de liderança dele na América Latina? Então, como que ele poderia exigir do Nicolás Maduro algum tipo de ação um pouco mais no sentido de dar transparência a esse processo eleitoral como um todo? Essa questão é uma pergunta, eu acho que tem até relação com a outra, né? Porque quando a gente viu a questão da resolução da OEA, infelizmente o Brasil ele não votou nem a favor nem contra, ele se absteve, mas nós sabemos quando um player que quer ser importante se abstém, significa que ele está votando contra, né? Isso aí é uma questão que a gente sabe que no mundo do realismo da sociedade internacional a gente entende dessa forma. Então, a abstenção do Brasil nos deixa um tanto quanto preocupado. Por quê? O Brasil, quando ele se absteve ali na resolução da OEA, ele poderia ter mudado de voto. Eu acho que a sua outra pergunta, que é com relação se ainda podemos ter alguma outra resolução da OEA, podemos. E nós esperamos até que seja colocado de novo em pauta ou talvez algum outro país peça, né? Porque assim, não é simplesmente eu mudar de opinião. Eu tenho que pedir para que aquele tema volte para a pauta da OEA e que convoque-se uma reunião extraordinária para essa decisão. Algumas pessoas estão especulando que provavelmente terça-feira da semana que vem tenha alguma outra reunião lá na OEA, porque já teria cumprido o prazo de uma semana da não apresentação das atas da eleição, que foi um pedido. E até o Brasil também, através do Itamaraty, justificou a abstenção, porque ele considerou que o que estava sendo votado ali na OEA seria uma intervenção no processo eleitoral, e ele acha que isso seria uma afronta à soberania. Então, eles estão falando que estão tentando mudar os argumentos, né, da resolução para que somente pressione, mas sem uma intervenção da OEA, de juízes eleitorais ali convocados pela OEA para intervir. Então, assim, é uma situação que a gente precisa ter essa coerência, né, do Brasil como um importante player. Nós sabemos que ele é aqui na América Latina, ele é o mais importante, e até porque nós fazemos fronteiras com a Venezuela, e isso é um momento preocupante, porque apesar de Maduro ter falado que fechou-se as fronteiras, mas a gente sabe que eles estão passando, né? Já temos uma quantidade gigantesca de refugiados, de imigrantes venezuelanos no Brasil, e isso, diante do cenário de violência, estamos acreditando que vai aumentar ainda mais. Professora, um prazer falar com a senhora, embora num momento tão triste assim. Tem duas questões. Uma, essa questão da OEA, que não foi aprovada por um voto e houve abstenções, qual é a diferença, afinal, de abstenção ou votar não? Se a proposta está para ser aprovada e ela só é aprovada se tiver 17 votos, qualquer outra situação
seria a mesma coisa que não. E outra, como a oposição diz ter diversas cédulas eleitorais, boletins de urna, será que em algum momento a gente pode ter esperança que eles conseguirão publicar isso para o mundo e deixar ainda mais patente a fraude que houve na Venezuela? Isso é uma situação, até a Maria Corina e todo o contexto ali da Venezuela, né, eles estão tentando tornar isso público, essas atas, né, do resultado das eleições, mas aí a gente sabe que, inclusive, corre-se risco de vida também esses opositores, porque o movimento é, infelizmente, de muitas violações de direitos humanos, eles podem ser presos, eles podem ser mortos, e é um contexto de que era necessário, né, apresentar essas atas pelo próprio Nicolás Maduro, pelo o Conselho Nacional Eleitoral ali do país, mas infelizmente não temos acontecendo isso de forma democrática, da forma esperada. E quando você me pergunta também se tem diferença entre abstenção e não votar, eu também sou dessa opinião. Para mim, no momento que a pessoa se abstém de votar a favor, significa que ele está votando contra. Mas o Brasil quis justificar através do Itamaraty, não é que ele está contra. Ele achou que a forma que estava na pauta lá da resolução seria uma interferência na soberania da Venezuela, onde ele estaria nomeando juízes eleitorais externos para estar ali. E simplesmente o Brasil alega que é uma resolução que simplesmente fala para Maduro apresentar. Mas eu também duvido que, se votar uma resolução tão branda assim, que o Maduro vai apresentar, porque já está tendo uma força internacional, uma força nacional, a população que ali ainda reside, né, está pleiteando, estão nas ruas hoje sábado é um dia que eles estão assim, preocupados com esse resultado, porque amanhã vai dar uma semana de eleição e ainda nós não temos as atas, o resultado oficial, a apuração final nem chegou a 100%, né? Que ontem a Venezuela convocou uma eleição lá, o Nicolás Maduro, onde argumentou que tinha sido já apurado 95% das urnas e teria chegado a esse resultado, confirmado o resultado dos 51%. Isso é muito triste, né? Vivermos isso em pleno século XXI, num contexto vizinho nosso, de uma dita democracia, que a gente sabe que votar não significa que é uma democracia. E no meio dessa confusão toda na Venezuela, que está dividindo a América Latina, professora, o governo brasileiro cumpre a agenda oficial diplomática lá no Chile, nesse final de semana. Segundo informações que chegaram para nós, não vai ser prioridade abordar esse assunto das eleições venezuelanas nessa agenda. Mas dificilmente não vai acontecer, né? Provavelmente vai ter conversas extraoficiais, né? Não vai fazer parte da agenda oficial, mas eu acredito que é um momento muito decisivo para a América Latina, é um momento muito decisivo para entendermos e confirmarmos a democracia no nosso continente, porque tudo isso é uma afronta, né, a tudo que entendemos lá desde 1948, quando a gente fala tanto de Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente sabe que não vai existir direitos humanos se nós não tivermos democracias concretas e reais aqui na América. E então eu espero que não seja uma pauta oficial do encontro lá no Chile, mas seja uma pauta extraoficial e que o Brasil possa se posicionar, né, e não se abster, como aconteceu na última reunião da OEA na semana passada. Nessa semana, né, que foi na última quarta. Pois é, e o Gabriel Boric já se posicionou, né? Falou, não reconheço Maduro como eleito nessas eleições. Mas eles vão discutir sobre outros temas importantes nesse encontro, né, Mariana? Sim, são vários outros temas e, lógico, quando você é convocado para uma reunião, não pode ficar muitas vezes colocando extra pautas, porque senão a reunião nem acontece. Isso para a diplomacia, geralmente, o tema já é pautado um mês antes, quando é confirmada a reunião. Mas são muitas coisas que o Brasil tem aqui para a América Latina, para o Mercosul, para o Chile, as relações bilaterais com o Chile. Então, são muitas coisas que o Brasil precisa se definir como um player de maior importância na América. A questão de acordos em relação à extração de minério seria prioridade mesmo, professora? A gente pode esperar que vá sair algo nesse sentido, principalmente? O que eles estão colocados como pauta são os acordos bilaterais e relacionados à questão do minério mesmo, ali uma relação com o Chile. Foi a pauta que foi colocada da reunião.
Ô Diogo, chefe, temos mais um tempinho com a professora? Então vou passar para o Diogo, comentarista, que quer fazer mais uma pergunta, professora. Uma questão que me deixa muita dúvida, professora. Após os Estados Unidos terem se pronunciado dizendo que o vencedor foi Edmundo Gonçalves Urrutia, e é a mesma percepção que eu tenho, será que eles contribuíram para pressionar o Maduro ou acabaram dando mais gasolina para aquele seu discurso irresponsável e perigoso que vem fazendo sobre a população? Isso é um discurso que eu falo que os Estados Unidos, ele quer entrar no conflito, mas ele não quer ser impactado, né? Principalmente no contexto agora que nós temos eleições agora nesse segundo semestre lá nos Estados Unidos, tudo que se fala nos Estados Unidos é sobre as eleições. Então, ele quis mostrar que ele não reconhecia Maduro, falando que existiu realmente essa fraude eleitoral, mas acaba trazendo consequências para a população que sente que está tendo um apoio internacional, mas eu não sei, e eu tenho minhas dúvidas se realmente os Estados Unidos vai entrar, como se diz, num todo nesse conflito. E assim, é o que está se esperando nesse contexto agora dos players, né, da sociedade internacional, pensar que os Estados Unidos adentre realmente ao conflito. Mas eu confesso que não é eu não tenho sentido isso, que se ele vai realmente, talvez falaram-se quanto à ONU, né? Porque como a Venezuela também faz parte da ONU, mas aí eu tenho mais dúvidas ainda, porque na ONU a gente tem Rússia e China que já declararam logo na segunda-feira que apoiam e reconhecem Maduro como presidente. Então, assim, nós temos que analisar esse contexto agora é um tanto quanto perigoso mesmo e talvez possa ter sido uma irresponsabilidade dos Estados Unidos já ter colocado talvez o que a gente chama, né, de mais lenha na fogueira. Conversamos com a professora de Relações Internacionais, Mariana Maranhão. Muito obrigada pela participação neste sábado. Liberada para curtir o fim de semana, professora. Obrigada. Obrigada a vocês, é sempre um prazer. Esperamos, né, que tenhamos um sábado não tão agressivo e violento na Venezuela e que possa se resolver essa situação ali. E bom final de semana a todos. Muito obrigada, é o que esperamos.